Senhor Jesus, Maranata. Vem, Senhor Jesus, Maranata. Vem, Senhor Jesus, Maranata. Sim, vem logo, Maranata. Vem, Senhor Jesus, Maranata. Vem, Senhor Jesus, Maranata. Vem, Senhor Jesus, Maranata. Se vem pronto, Maranata. Come, Lord Jesus, Maranatha. Come, Lord Jesus, Maranatha. Come, Lord Jesus,
Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Com a harmonização da música, né? Percebemos que nossos pensamentos vão ficando mais calmos. A gente lembra do que estamos fazendo aqui. E procuremos lembrar qual é o nosso objetivo aqui hoje na nossa casa, para que os mentores espirituais amigos possam nos ajudar, lembrando que nosso coração tem que estar aberto, receptivo. Então, neste momento, respire bem fundo, solte o ar bem devagar, permita os nossos corações se abrem para o tratamento da noite, o estudo, e o Sol de Assis vai fazer a prece enquanto luz para nós. Então recebam essa energia da música, energizando e equilibrando os nossos corpos. Boa noite, meus irmãos. Antes de começar a nossa lição da noite, eu quero falar um pouquinho sobre o nosso curso de ESGES, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que nós já começamos, estamos ainda nas primeiras lições. Aliás, no ESGES, sempre que a pessoa quiser ingressar, ela pode ingressar. E é um estudo muito interessante, porque a gente começa a estudar o surgimento da doutrina espírita, a vida de Allan Kardec, os princípios básicos da doutrina espírita. Então, não é esperado nesse curso que um participante tenha, então, conhecimentos pré-requisitos, né? Não precisa ter feito outro curso antes. É um curso para principiantes
6 meses, né? Então, o nosso curso começa às 15h50 no sábado e termina 17h30. Se alguém se interessar, nós estamos aguardando presença, tá certo? E hoje, meus irmãos, a nossa lição está no capítulo 13 do livro Missionários da Luz, onde nós vamos estudar sobre a reencarnação. No mês passado, quando nós estudamos sobre a preparação dos corpos para as reencarnações na Terra, né? Onde o André Luiz foi lá no Instituto de Preparação de Corpos, lá em nosso lar, para ver as experiências, ver os mapas, os desenhos, porque lá no plano espiritual, igual nós fazemos então a planta de uma casa, nós temos também a planta dos corpos, né? É para todos? Lá nesse instituto, não. Lá nesse instituto faz-se a preparação, esses desenhos, para trabalhadores e missionários. Né? Mas quem é que são os trabalhadores? Os trabalhadores espirituais, como nós vamos ver aqui hoje no nosso estudo, são espíritos que, embora já estejam voltados para o bem, ainda tem prova. Né? André Luiz tem prova. O assistente Silas, no livro Ação e Reação, tem prova. Eu vou chamar aqui de instrutor, não sei se essa palavra que usou, depois eu já ouvi audiolivro, mas lê por muitos anos. No livro Sexo e Destino, o instrutor Félix, o irmão Félix, acho que é o irmão Félix fala. O irmão Félix vai reencarnar outra vez para resgatar os seus débitos da família em família e ajudar a sua avó, né? Consolar a avó na sua solidão, né? Da velhice. E hoje nós vamos estar estudando sobre a reencarnação de Segismundo. Então, Segismundo está entre esses espíritos que não são completamente bons e nem maus, né? Que ainda tem prova. Tanto é que chegou um ponto do trabalho dele, no plano espiritual que ele falou agora, já não é possível eu ficar ensinando os outros sendo que eu tenho a minha própria lição para viver. Mas que lição seria essa? Segismundo, numa existência anterior, se comprometeu com a Raquel, que é sobre outro nome, outra personalidade, uma existência anterior, e Raquel traiu o marido. E no meio dessa confusão toda, Raquel terminou sua vida num prostíbulo. E ele assassinou o marido da Raquel, o Adeline, em outras encarnações. Então tinha problema para resolver, né? Criou confusão muito séria. E ele agora precisava então reencarnar. Aproveitar porque Adeline e Raquel já estavam casados na Terra e já eram pais de um menino que tinha aproximadamente 3 anos de idade, e ele então vinha para ser o segundo filho do casal. Então, quando os mensageiros vão fazer a aproximação inicial de Segismundo com Adelino estava todo arredio, todo complicado, porque recordava instintivamente as questões da vida passada. Segundo ele tinha um pesadelo à noite. Por quê? Porque era ele afastado do corpo físico, e o Segismundo se aproximava dele para falar com ele, que queria que ele queria ser seu pai e tudo, né? E ele então acordava apavorado, como se estivesse tendo pesadelo, né? De acordo com a ciência da Terra aqui, ele está com problemas nervosos, psicológicos, por aí. E era preciso então que a espiritualidade conseguisse a compreensão de Adelino, porque os espíritos superiores não forçam ninguém a nada, é a lei divina.
nós temos o livre-arbítrio, sempre nós temos o livre-arbítrio, né? E é por isso, então, que o apóstolo Paulo nos ensina: tudo me é lícito, mas nem tudo me é permitido. Porque qualquer das nossas ações que venha, então, contrariar a lei divina, a harmonia divina do funcionamento do universo, porque uma pequena atitude nossa causa uma desarmonia no universo, uma desarmonia na lei divina, começando de nós mesmos. E é por isso, então, que o Livro dos Espíritos nos ensina que a partir do momento em que o espírito comete um deslize, ele pratica o mal, pode ser pequeno, de grau médio, pequeno, elevado, gravíssimo, qualquer que seja, praticou o mal, já não tem mais ciclo. Só vai ter ciclo quando redimir esse mal, quando resgatar esse débito perante a lei divina. Então, isso é tão sério que no livro Obras Póstumas, Allan Kardec nos afirma o seguinte: que a felicidade dos espíritos puros consiste no fato de que eles já aprenderam tudo. Não tem mais erro, não tem mácula no seu perispírito, não tem doença, não tem problema psicológico, neurológico, não tem problema orgânico, doença grave, nada disso. Porque todas as nossas doenças, todos os problemas que a gente tem na nossa vida, né, elas resultam, na maioria das vezes, de deslizes nossos praticados em virtude do mau uso do livre-arbítrio. Quando eu estou dizendo isso, é importante nós verificarmos que eu disse problemas, doenças, porque nem toda pessoa que sofre aqui no planeta, a gente pode falar isso porque você fez alguma coisa em outra vida. Porque o que você fez em outra vida? A gente gosta de falar isso, gosta? A gente fala e acha que está sabendo muito. Nem sempre. Tem muitos espíritos corajosos, valorosos, que reencarnam para ajudar familiar em condição difícil, tem um lar em desarmonia, e o espírito não é devedor. É um missionário que veio, que se sacrificou, numa atitude de renúncia, porque o amor a Deus, o amor a Jesus, né, na extensão do amarás o teu próximo como te vês, pede renúncia, pede sacrifício, pede doação, né? E muitas vezes os espíritos bons reencarnam em sacrifício para ajudar os familiares. Mas, então, naquele estudo passado, o Alexandre, que é o orientador, o espírito orientador de André Luiz, no livro Missionários da Luz, diz André Luiz, fala: olha, como você vai acompanhar um caso de reencarnação, eu acho importante você fazer um estágio, umas visitas, né, uma observação, lá no nosso Instituto de Reencarnação, onde nós temos companheiros preparados para te orientar. E daí aquele estudo que eu dei o mês passado sobre a preparação de experiências reencarnatórias. Quem não assistiu, pode assistir lá no nosso canal no YouTube, NEB, o Bernardo de Palestras. E aí eu quero aproveitar para fazer mais um comercialzinho, pedir para vocês se inscreverem no canal para fortalecer o nosso canal do YouTube, certinho? Então tá lá o nome da palestra, preparação de experiências reencarnatórias, né, que eu dei o mês passado, e hoje é continuação dessa. E o André Luiz foi lá, fez o estágio, e até que chegou o dia de ele ir em companhia de Alexandre ao lar de Adelina e Raquel para fazer a aproximação inicial, né, de ser José com Adelina. E eles chegam lá quando o casal está à mesa de refeição, tomando uma refeição. E o dono da casa, todo descontrolado, nervoso, triste, angustiado, a esposa procurava conversar com ele, e ele nem queria conversa, respondia tudo com uma palavrinha pequena, né, para ver se encerrava logo a conversa.
E o Alexandre, observando aquilo tudo, falou: esse caso não pode continuar assim, não. Nós precisamos modificar essa situação para obter os resultados de que temos necessidade. E ele colocou a mão direita no peito do menininho, né, do Joãozinho, que é um menino de aproximadamente 3 anos de idade. E Joãozinho vai então conversar com o pai, cheio de alegria, aquela ternura das crianças, né, que encanta tanto a gente. Papai, mas o senhor está triste? Por quê? Por que o senhor está triste? E a mãe dele fala: deve ser por causa dos negócios, meu filho. Seu pai trabalha, seu pai tem preocupação. Aquela conversa amorosa do menino tocou o sentimento do pai, o Adelino. E Adelino então respondeu, cheio de paciência: mas que ideia é essa, Joãozinho? Pega o microfone para mim, eu sempre esqueço. Que ideia é essa, Joãozinho? Por que você está com esse pensamento? Eu não estou triste, não. Às vezes eu fico calado, pensativo, mas não é porque eu estou triste, né? E aí o menino fala: papai, por que o senhor não ora com a gente? Vem hoje, não veio orar com a gente hoje. Eu sei. Vem orar com a gente hoje, né? Mamãe já me ensinou a fazer todas as orações. E ensinou, ele repetiu para ele a oração que a mãe dele ensinava para ele todo dia à noite. Olha a importância da evangelização na família, a importância da oração com a criança, né? Então o evangelho largo tem efeitos quase infinitos para o bem da família. Nós precisamos valorizar bastante a oração em família, a oração no lar, o evangelho no lar, é uma coisa maravilhosa. E depois dessa refeição, quando Adelino já estava de ânimos modificados favoravelmente, né? De ânimos modificados favoravelmente, ele disse à esposa que era só ele dormir, ele tinha pesadelos cruéis, que estava sofrendo muito. Aí a esposa contou para ela que era só ele dormir, que ele viu um homem que vinha aparentemente pedir ajuda, mas que ele sentia que não podia confiar naquele homem. Era como se aquele homem quisesse assassiná-lo, quisesse roubar a paz que ele tinha dentro do lar, né? E aí então a esposa perguntou: escuta, mas não seria melhor procurar um médico, fazer um tratamento? Aí ele falou: não, eu acho que não. Eu acho que nosso filho tem razão. Eu preciso voltar às orações. Há quanto tempo eu abandonei as orações? Quando eu era criança, a minha mãe me ensinava as orações. E agora eu não oro mais. Hoje eu tenho um compromisso agora à noite, um compromisso de trabalho, mas eu voltarei mais cedo para orarmos juntos. E ele foi então cuidar do trabalho, e o Alexandre ficou feliz porque os primeiros passos com vistas à aproximação de Adelino e Segismundo, que seriam futuramente pai e filho, né, foram bem sucedidos. Quando ele volta para casa, o casal e o filhinho o Joãozinho, fazem a oração à noite antes de dormir, e cada a criança fica no seu quarto e os pais se dirigem então para o seu aposento. Raquel se afasta do corpo. Raquel era mais evoluída do que o Adelino. Raquel se afasta do corpo e sai já cheia de luminosidade e recebe o abraço da avó materna. No livro, André Luiz faz referência à avó materna e à mãe. Tem uns vídeos no YouTube, eu assisti um punhado deles, eu estou preparando isso tem muito tempo. Capítulo 53 páginas. Resumir, né? Agora dá mais uma enxugada, porque senão não dá para a gente falar aqui. E eu espero que vocês, quando chegarem em casa, tenham essa curiosidade de ler o livro Missionários da Luz, de pegar o livro e ler pelo menos esse capítulo, e se for ler
só alguns capítulos, os capítulos referentes a esse assunto. Capítulo 12, capítulo 13 e o capítulo 14. O capítulo 14 eu não vou tocar nele agora não. Ele vai falar então de uma reencarnação que foi mal sucedida por leviandade da mãe com relação à sua própria vida, ao casamento e ao compromisso com a maternidade. Bom, e logo que Adelino sai, a Raquel sai do corpo e recebe o abraço da avó. E a avó diz a ela que elas deveriam permanecer em oração naquele momento. Raquel não vê nem Alexandre e nem os outros espíritos construtores que estavam dentro do quarto, e nem Adelino, e nem o Sigismundo. Ela vê só a avó. E Alexandre explica para André Luiz que cada um vê o que tem condição de ver. Que Raquel estava cumprindo o seu dever naquela reencarnação e que por isso não poderia ser perturbada. Quando o espírito não tem, o espírito não tem condição de ver o outro, a espiritualidade superior respeita a nossa limitação. Adelino, ao sair do corpo, ele vê o Sigismundo e começa a gritar apavorado. Alexandre vem, se torna visível para ele e fala: mas é assim que você recebe? Quem pede, fala para ele, né, que aceita. Adelino aceita a paz que te trazemos em nome de Deus. Aí ele pede: mensageiro de Deus, o senhor veio aqui atraído pelas preces do meu filho inocente, ajudar-me pelo amor de Deus. Ele estava desesperado já com aquela situação, né? E qualquer pessoa ficaria que não tem conhecimento da doutrina, que não está envolvido com as ocorrências da mediunidade, qualquer pessoa ficaria, né? É um caso que, acontecendo isso, a pessoa precisa procurar ajuda na casa espírita, precisa fazer o evangelho no lar, ela precisa de amparo da terra também para poder resolver. Bom, cada caso é um caso. E quando o Adelino fala para ele que ele tem medo, porque o Sigismundo se aproxima dele pedindo ajuda, mas ele tem medo de confiar no Sigismundo. Então, Alexandre vai explicar que ele veio pedir ajuda e que ele precisa ajudar em nome de Deus, porque nós precisamos ajudar uns aos outros. Aí ele vai perdendo o medo. Sigismundo chega, pede perdão para ele, nem diz por quê, pede perdão para ele, pede ajuda para ele, fala para ele: o senhor será recompensado por Deus pela ajuda que o senhor me der. Pede a bênção para ele e beija a mão dele. Esse ato foi suficiente para que todas as energias de medo, as nuvens de preocupação, digamos assim, que estavam no coração de Adelino fossem se desfazendo. E Adelino então fala para Sigismundo: está certo, eu vou ser seu amigo, eu vou te ajudar. E abraça Sigismundo sinceramente. E naquela noite, então, esse foi o trabalho inicial de aproximação de Sigismundo com os futuros pais. E aí eles vão trabalhar vários dias nesse processo de reencarnação. E Sigismundo vai ter medo, porque todo espírito, quando ele vai reencarnar, se tiver um pouquinho de consciência, tem medo. Por mais evoluído que seja o espírito. Por quê? Porque o espírito pode errar. O espírito pode errar. Por mais consciência, pode errar. O que caracteriza a nossa vida aqui na Terra é o esquecimento das vidas passadas. E isso é uma bênção. Porque se nós não conhecêssemos, se nós conhecêssemos as minúcias da nossa vida passada, se nós soubéssemos quem que a gente foi, quem que a gente prejudicou, quem que nos ofendeu, quem que nos humilhou, nosso sofrimento seria infinitamente maior. Já pensou a mãe olhar no bebê pequenininho e ver que foi um inimigo dela? Ver que foi um companheiro dela, ou o pai também, não é? E ver que foi um inimigo dos dois, que prejudicou a vida dos dois,
crime, isso tudo dentro do mesmo lar seria muito complicado, não é? Então, nós precisamos agradecer a Deus essa bênção que Ele nos concede com a experiência das vidas passadas. Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma lição lá, esquecimento do passado. Quando os irmãos chegarem, aponta uma lidinha. Dá para ler hoje um texto pequeno sobre a importância do esquecimento das vidas passadas. Então, na semana seguinte, quando o Alexandre e o André Luiz chegaram para colaborar, porque devido às dificuldades que a Adelina estava encontrando, o Herculano, que é o encarregado, vou falar aqui, o chefe dos construtores, dos espíritos construtores dos corpos, para a reencarnação, ajuda a preparar o corpo, a reduzi-lo ao perispírito, até ficar no tamanho da célula ovo, para que o perispírito seja localizado no útero materno. Então, há espíritos preparados para isso, E Segismundo foi ficando triste, angustiado, com medo, mas um pouco ele desistiu da reencarnação. E os mentores espirituais eram amorosos e enérgicos com ele. E Alexandre falou para ele: Segismundo, agora não é hora desse desânimo, é hora de você ter coragem, enfrentar a luta, enfrentar a situação, aprender a perdoar, despreocupar, pensar somente no seu compromisso com a maternidade, porque você não pode entrar no útero maternal cheio de preocupação, não. Porque se você fizer isso, o seu corpo físico vai morrer antes do nascimento. Olha que coisa interessante, não é? Para a gente saber, para a gente tomar conhecimento, a importância de cuidar da gestante logo nos primeiros dias de gravidez, a importância da gestante se cuidar, a importância da oração no lar, envolvendo, pedindo amparo e proteção para a criança que vai nascer, para os envolvidos naquele processo reencarnatório, que é o espírito que vai renascer, o pai, a mãe, os familiares, os que moram no lar. Então, a oração, quando o Evangelho nos ensina que a oração transporta montanhas, é porque a oração nos ensina e nos ajuda a resolver todos esses problemas, a amenizar as dificuldades, a criar as condições favoráveis da nossa parte para que o auxílio divino possa se fazer presente nas nossas vidas. Está dando para entender direitinho? Porque não é uma coisa fácil compreender isso tudo uma vez, tá? Quando eu fui evangelizadora de crianças de todas as idades, a gente dá aula para um menino pequenininho sobre o perispírito. Mas é uma dificuldade danada. E eu hoje não estava recordando, é difícil, mas a gente vai explicando para o menino. E ele sabe, a criança pequena, ela sabe que vai ter só uma noção, que não tem jeito de compreender tudo agora. É uma coisa maravilhosa, o processo de evangelização da criança, desde de idades menores, E Segismundo continuava triste. André Luiz perguntou para o Alexandre: por que Segismundo tem tanta tristeza? O Segismundo estava triste porque o fato do espírito estar se preparando para reencarnar, todos os preparativos fazem com que ele vá perdendo os contatos com o mundo espiritual, em virtude do seu mergulho no corpo físico. Então vai perdendo essa sintonia. É uma coisa muito difícil e todo espírito tem medo. E ele, conversando, ele fala assim: mas não é possível. Eu tenho agora a situação favorável, mas ai de mim se falhar outra vez. Isso é um medo comum. O espírito, quando ele não tem esse medo, ele não está preparado. Dona Laura, no livro Nosso Lar, quando vai reencarnar, ela está numa situação muito boa, ela vai reencarnar, vai encontrar com o marido dela, reencarna,
que é uma criança mais ou menos de 5 anos, 6, 4 a 6 anos, por aí, né, de 5 e 6, para se casar com ele e cumprir determinados compromissos de vida passado, era também entendido. Todos têm medo. E uma coisa importante aqui para a gente observar é o seguinte: Segismundo trabalhou muito no plano espiritual, fez muita caridade, obra de fraternidade, criou até uma obra, um trabalho, uma pequena instituição para ajudar as pessoas, né? E ele mesmo fala que ajudou, que trabalhou, que estava trabalhando, mas chegou um ponto que ele não tinha condição de continuar no plano espiritual trabalhando com o resgate, necessitando de resgatar a prova, né? Aí ele vai falar que uma das preocupações que ele tinha é que ele criou essa obra pequenina de amor, do bem, a serviço do bem, e essa obra ele ficaria longe dessa obra em fruto da reencarnação. E Alexandre vai dizer para ele que todas as obras do bem, todas as obras devotadas ao amor de Deus têm como se sustentar, porque a misericórdia do Pai zela por ela. Não é uma coisa maravilhosa? Então, que não era para ele se preocupar com isso, não, né? E nessa obra, todas aquelas entidades que estavam ali, porque além dos espíritos construtores, além de André Luiz, além do Alexandre, havia no recinto, no lar de Evelina e Raquel, mais de 100 espíritos, parentes, amigos, gente que foi ajudada por Segismundo, socorrida por ele, inclusive Alexandre, mesmo não sendo especialista em reencarnação, vai ajudar Segismundo, porque é devedor dele, pelo bem, pela ajuda que recebeu dele no outro tempo. Então, é tão grande a gratidão que Alexandre diz a André Luiz, que está muito feliz de poder ajudar, porque em outras épocas, em outros momentos da sua vida, ele recebeu muita ajuda do Segismundo, né? Então, o bem que a gente pratica ajuda a gente em qualquer situação, em qualquer lugar onde nós nos encontramos, seja na vida espiritual, seja encarnado na Terra. A Terra é a nossa casa planetária, não é, meus irmãos? Pois muito bem. Então, foi feito através de operações magnéticas, de prece, né, mecanismo da vida espiritual, a redução do perispírito de Segismundo até o ponto de ser possível de colocá-lo no útero maternal. E quando o serviço ficou pronto, André Luiz fala o seguinte: a operação não foi rápida e nem simples, foi demorado, precisou de espíritos evoluídos, de espíritos em condições muito boas, né, que trabalhavam lá na construção dos corpos para poder ajudar. E como seria o corpo de Segismundo? Um corpo perfeito, em harmonia de forma, mas teria, na idade madura, um problema no coração, em virtude do crime que ele praticou. Mas mesmo assim, Alexandre fala para ele que se Segismundo seguisse o caminho do bem, se Segismundo se aplicasse na sua vida, procurasse se melhorar, procurasse evoluir, procurasse praticar o bem, ele teria condições melhores ainda para enfrentar aquele problema, aquela doença do coração. A doutrina espírita nos ensina, meus irmãos, que às vezes a gente reencarna com uma prova muito difícil, mas se a gente faz o bem, se a gente procura se modificar, se a gente procura viver de acordo com a lei de Deus, se a gente faz a parte, nossa parte, como um aluno realmente aplicado na escola, quando chega a hora da gente cumprir aquela prova, a espiritualidade verifica a nossa ficha. E se houver possibilidade, a prova é amenizada. É assim que o nosso irmão
É assim que nosso irmão Saturnino, no livro A Vida Escreve, numa lição que se chama merecimento. Saturnino foi o senhor de escravo muito mal, muito ruim. Muitos escravos perderam a vida por excesso de trabalho. E ele reencarnou para perder um braço. Mas Saturnino foi escravo. Um homem bom, um homem espírita, o que é aquilo? Um homem de ouro. Procurou viver como um verdadeiro pai para os seus empregados. Quando chegou a hora de Segismundo passar pela sua aprovação, a espiritualidade verificou que Segismundo não merecia mais perder um braço, bastava ele perder um dedo. E eu vou parar aqui, porque senão não dá tempo de eu contar, né? O restante da história de Segismundo. Então tudo depende de nós. A reencarnação, ela é sempre planejada, tendo em vista o nosso progresso moral, individual e espiritual. Todo espírito que reencarna, por mais difícil que sejam as condições da reencarnação, ele tem possibilidade de evoluir, de se melhorar. Quando o espírito não melhora, não é porque a vida não permitiu, não é porque faltou ajuda do plano espiritual, não é isso não. É a vontade do espírito de seguir o caminho do bem, de viver as dificuldades, de caminhar pela chamada porta estreita, a porta da renúncia, a porta do dever, o caminho da honestidade. São trajetos difíceis, né? Da gente seguir, da gente percorrer. Então, muitas vezes, nós não somos bem-sucedidos na reencarnação, é por isso. Mas sempre que a gente quiser, em qualquer situação, o auxílio divino nos será dado. Tá certo? E Alexandre deu a forma reduzida de Segismundo. Tem um vídeo que entrega na mão, achei que eu vi. Para a mãe de Raquel agora. No vídeo fala que foi para a avó, mas não foi para a avó não, é para a mãe de Raquel, para que ela fizesse a entrega à filha do sagrado depósito, que seria o filho. Porque os filhos são dádivas preciosas que Deus confia a cada pai e a cada mãe, para que estes auxiliem os filhos a percorrerem o caminho do bem. Essa é a missão da paternidade, é a missão da maternidade, é o objetivo da existência do lar, da existência da família. E Raquel pede ao Alexandre que gostaria de receber o novo filho de joelho. E então, quando Raquel ajoelha, Alexandre faz uma prece maravilhosa, pedindo em favor do reencarnante, em favor daqueles que seriam os futuros pais, né? E a mãe entrega, então, a forma reduzida do espírito para Raquel, que abraça aquela forma e o perispírito da criança vai se misturando ao perispírito da mãe, né? Até ficarem ligados um ao outro. E depois desse momento de entrega, desse momento de oração, que é visto então como um momento muito feliz, né, pela espiritualidade. E nesse momento, uma outra coisa importante também é lembrar que o quarto do casal estava cheio de flores de luz que foram trazidas por espíritos amigos para enfeitar o recomeço da vida de Segismundo, né? E depois disso, Adelino vai sair então com a espiritualidade, com amigos espirituais, para uma excursão de descanso, de refazimento, e Raquel vai continuar, né, vai sair em espírito, e Raquel vai continuar no corpo físico, dormindo, e Alexandre vai acompanhar, que é a
uma outra coisa, sempre da curiosidade. Quando que a espiritualidade entra no quarto do casal? É antes, depois ou durante o ato conjugal, a união sexual? É depois. Os lares em base reta têm preservado a intimidade do casal. Mas o que é um lar em base reta? O que é um lar em base reta? Em base honesta. Não traiu ninguém, não tomou o marido da próxima, nem a mulher do próximo, não abandonou o filho, não abandonou uma família que chega lá no sul do país arrumar outra. Isso é um lar em base reta. Quando faz isso, não é um lar em base reta. Quando anda direito, é um lar em base honrada. Quando os dois são honrados e honestos, eles garantem essa vigilância e essa harmonia no ambiente do lar. Quando apenas um é honesto, garante também. Porque o que é bom não pode pagar pelos erros do outro. Entenderam como é que funciona? Está tudo no livro, está no livro Missionários da Luz, e se não me engano, tem um capítulo no livro Os Mensageiros, que agora não sei qual, que vai falar sobre isso, né? Que basta um dos cônjuges ter vida moral honesta, honrada, para garantir, né, a harmonia conjugal do lar, não permitir que espíritos sofredores, né, façam morada dentro do lar. E Herculano e André Luiz os espíritos vão acompanhar o longo caminho que os espermatozoides, uma quantidade muito grande, as células masculinas, vão percorrer no útero da mulher até encontrar o óvulo. Vários espermatozoides tentam essa corrida, mas apenas um sai vitorioso para encontrar o óvulo e ser fecundado então pela célula feminina, no encontro da célula masculina com a feminina. Né? Mas veja só, Alexandre tinha tanto preparo, disse que ele não era especialista em reencarnação, que ele escolheu aquele espermatozoide que teria mais condição de se adequar ao projeto que foi feito do corpo, e ajudou com seu magnetismo para que aquele espermatozoide saísse vitorioso e ganhasse a corrida ao encontro do ovo. É uma coisa maravilhosa? Não, é um milagre da vida, né? E não é, infelizmente, não é uma questão assim que a pessoa vê ou assiste só uma vez, aqui para eu explicar dá mais dificuldade. Eu fiz um esforço muito grande para poder dar conta dessa explicação aqui. Então, com essa chegada, com esse encontro do espermatozoide com o óvulo, a ligação inicial de Segismundo com a matéria física estava feita. E depois, no capítulo 14, a espiritualidade vai acompanhar o processo da gestação de Raquel até acontecer o nascimento de Segismundo. E Herculano, o espírito construtor, é tão ligado a Segismundo que o acompanharia depois de ter nascido até a idade de 7 anos, que é quando se concretiza o projeto reencarnatório. Antes de eu terminar aqui, tem uma coisa importante. André Luiz pergunta para o instrutor Alexandre: escuta, toda reencarnação tem esse projeto? Tem essa assistência espiritual? Não. Somente os trabalhadores da Serra de Jesus, né, que já tem mérito, que já tem algum merecimento, e os missionários. Os trabalhadores, eles podem conseguir essa assistência, planejar essas reencarnações, tanto para si, como para amigos, entes queridos, espíritos com os quais eles estejam comprometidos. Então, por exemplo, tem lá no capítulo 12, a Anacleta, ela iria reencarnar para reajustar 4 filhos, que ela descuidou, mimou demais, não corrigiu, não
estiver em condição de receber essa assistência, os processos de concretização da reencarnação acontecem por processos automáticos da providência divina que age em favor de todos. Todos recebem ajuda, mas a ajuda especializada é para quem lutou para merecer. Ficou claro? Que Jesus nos abençoe a todos. Que nós possamos valorizar a nossa reencarnação. Porque a vida é a prova pedida e buscada pelo Espírito, qualquer que seja a sua condição. Há espíritos que reencarnam de forma quase inconsciente, nem percebe que está reencarnando. Tanta condição de dor, de sofrimento. E nesse caso a reencarnação é providenciada por amigos, por parentes, por entes queridos. Do mesmo modo que a desencarnação, onde o espírito desencarna também em condição de inconsciência da vida. E chega lá no plano espiritual, não percebe que desencarnou. Como? Porque o perispírito, que é o nosso corpo espiritual, está tão pesado, está tão cheio de vibração negativa, o espírito não se espiritualizou, não praticou bem, não se interessou pela sua instrução. É dever nosso procurar se instruir, conhecer a lei de Deus, conhecer o Evangelho de Jesus, viver e praticar o Evangelho de Jesus. Como vivem os espíritos bons, como vivem os espíritos sofredores. O que é que o espírito fez que causou sofrimento para ele no plano espiritual? Nós temos o dever de procurar isso e de nos aprimorar de acordo com o conhecimento adquirido, para que assim nós possamos melhorar as nossas vidas. Ninguém, meus irmãos, pode então fazer a nossa evolução espiritual, adquirir conhecimento para nós, se esforçar para corrigir o defeito, se esforçar para ser uma pessoa melhor. Ninguém pode fazer isso para nós, somente nós mesmos. E é nos esforçando para sermos pessoas melhores que nós seremos, em consequência, pessoas cada vez mais felizes. Que Jesus nos abençoe a todos. Nós agradecemos os